Fala turma, como é que vocês estão? Beleza? Então vamos dar uma continuidade aqui, né, para nossa última parte de termoquímica. Hoje a gente vai falar de lei de Hess e também vamos fazer algumas questõezinhas do Enem, galera. É isso aí. Então, quem tiver alguma dúvida, manda um e-mail, beleza? E bora começar então, hein? Lei de Hess. O que ela diz? Ela vai dizer que o valor da variação da entalpia, ΔH, para uma certa reação química é sempre o mesmo, independentemente do modo como é realizada. Depende somente do estado inicial e final, seja a transformação realizada em uma única etapa ou em várias etapas sucessivas. Vamos tentar pegar um exemplo para ficar mais fácil. A reação é você sair de sua casa e chegar na escola. Beleza? O estado inicial é você estar na sua casa, o estado final é você estar na escola. O que vai importar? O que vai importar é você completar essa reação, que seria você sair de sua casa e chegar na escola. Não importa se você vai fazer o caminho direto, se você vai sair da sua casa, vai andar sem parar até chegar na escola, ou se você vai andar um pouquinho, vai dar uma parada, vai dar uma respirada, aí depois você anda mais um pouco, dá mais uma parada, uma respirada, e depois você anda mais um pouco, aí você chega na escola. Voltando para a lei de Hess, o que vai importar? Se você chegou, se você saiu do estado inicial e chegou no estado final. Não importa o caminho do meio. Você pode ter uma reação direta, você pode ter vários pedacinhos de reações acontecendo. A gente vai ver mais exemplos. A gente pode concluir que ela vai permitir determinar o ΔH de uma reação através do conhecimento do ΔH de outras reações que atuariam como etapas intermediárias. Olha só esse primeiro exemplo. O gás carbônico é produzido pela queima total do carbono grafite, segundo a equação. Eu tenho o carbono grafite aqui reagindo com oxigênio, formando CO2. E o ΔH é quanto? Menos 94 quilocalorias por mol. Agora, eu posso ter essa mesma reação pegando reações intermediárias. Vamos ler aqui, ó. O calor liberado nessa reação pode ser calculado queimando-se parcialmente o carbono para produzir monóxido de carbono. Depois, queimando-se o monóxido de carbono para produzir o gás carbônico. Olha só, vamos pegar aqui a etapa 1. Eu tenho carbono grafite, igual a equação de cima, reagindo com meio O2. Eu não estou reagindo com 1 mol de O2, agora estou reagindo com meio de O2. Né? Uma situação, por exemplo, que tinha pouco oxigênio para reagir com carbono. E eu produzi monóxido de carbono, eu não produzi CO2. E o ΔH dessa reação é menos 26,4. Agora vamos para a segunda etapa. Eu vou pegar o produto formado aqui, né? E vou reagir agora a ele com mais oxigênio. O que vai acontecer? Eu tenho gás carbono, monóxido de carbono, reagindo com mais meio de O2, formando CO2. E o ΔH é menos 67,6 quilocalorias. Então, o que é o total disso? Eu tenho que carbono grafite reagindo com O2, forma CO2, menos 94 quilocalorias. É a mesma lá de cima, não é? Mas olha só, aqui a gente pegou duas reações. A reação começou, deu uma pausa ali no meio do caminho, né? Quis dar uma respirada, depois continuou. E aí, se a gente observar como se fosse uma equação matemática mesmo, eu posso cortar esse monóxido de carbono aqui com esse daqui, ó. Né? Eles estão em lados opostos. Então, eles se cortam. É como se fosse a física. Eu tenho um vetor apontando para o lado esquerdo e um vetor apontando para o lado direito. Eu posso cortar eles. Como eles estão dos lados opostos, eu corto. E aí, o que acontece? Eu tenho carbono grafite, é o único da reação, né? Então, eu não corto ele, ele vem para cá. Ó. E eu tenho meio mol de O2 em cada uma das reações. E como eles estão do mesmo lado, os dois estão na área dos reagentes, eu vou somar. Então, eu vou ter 1 mol de O2. E aqui, do lado dos produtos, sobrou o CO2 apenas. Então, ele vem para cá. Perfeito? Então, pessoal, agora a gente vai ver algumas possibilidades que a gente tem quando a gente se depara com questões de termoquímica, lei de Hess. Vamos pegar aqui esse primeiro exemplo. Eu tenho 1 mol de gás hidrogênio reagindo com meio mol de O2. E aí eu formo água. Né? O ΔH vai ser menos 286 kJ. Olha, se eu quero 2 mols, por exemplo, eu quero 2 mols de água, o que eu posso fazer? Qual que é o ΔH da reação se eu quiser produzir 2 mols de água? É exatamente o dobro de tudo. Olha só, eu vou ter então 2, né, H2, 1 mol de O2, formando 2 mols de H2O. Como eu tive o dobro
de produtos, né? A reação foi dobrada, a energia também tem que ser dobrada, né? Então, menos 572 kJ. Agora, se eu quero o inverso, vamos lá, a água transformando em gás hidrogênio e gás oxigênio. A reação inversa. Se a anterior era uma reação exotérmica, a reação inversa vai ser uma reação endotérmica. Beleza? Pessoal, agora só mais uma dica. A gente vai ver agora, a gente vai resolver algumas questões, que a gente vai sempre partir da equação global. E aí, a gente vai ter apenas as equações auxiliares ou intermediárias. Porque vão ter questões, por exemplo, que a gente vai ter que multiplicar essa quantidade de mols aqui, né, igual a gente viu, de 1 mol passando para 2. Ou então a gente vai ter que inverter, né, igual a gente viu aqui, passar de uma reação endotérmica para exotérmica. E aí a gente nunca mexe na equação global. A gente vai mexer apenas nas equações auxiliares. Lei de Hess é uma matéria da termoquímica que cai muito, gente. É muito bom estar dominando isso aí. Então vamos treinar, né? Não podemos parar. O benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno, catalisada por ferro metálico sob altas temperaturas, conforme a equação química. A gente tem 3 mols, né, de acetileno, produzindo 1 mol de benzeno. A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes, nas mesmas condições experimentais. A variação de entalpia do processo de trimerização em quilocalorias para a formação de 1 mol de benzeno é mais próxima de... Então, né, ele quer simplesmente a variação de entalpia, questão básica de lei de Hess. Vamos observar o seguinte. Vamos lá na equação global. Lembra que a equação global é de onde a gente parte e a gente não altera ela. A equação global aqui a gente tem 3 mols de C2H2 formando 1 mol de C6H6. E quando a gente olha aqui essas equações parciais, a gente tem que o C2H2 está do lado dos reagentes, né? E o C6H6 também. Olha aí. Então, o que a gente tem que fazer, como a gente viu, acabamos de ver ali na parte de possíveis alterações, a gente vai ter que inverter essa segunda reação para o benzeno ficar no lado dos produtos. Primeira coisa, eu vou inverter essa reação. Então, eu inverti já. E agora eu tenho a de cima aqui bacaninha. Eu vou esquecer essa reação aqui e vou focar na primeira e nessa nova. Então tá, eu vou repetir essa daqui. A primeira coisa eu já fiz aqui, que foi inverter a segunda equação para o C6H6 ficar do lado dos produtos, conforme a equação global. Mas, outra coisa agora que eu tenho que reparar, o reagente, né, que é o acetileno, ele está em 3 mols na equação global. 3 mols. E aqui na equação parcial, ele está apenas 1 mol. Então, o que eu tenho que fazer? Lembra que a gente podia multiplicar? Então, bora multiplicar. Multiplicar essa equação aqui por 3. Beleza? Então, aqui vai ficar 3, C2H2. Aqui vai ficar 3 vezes 5 sobre 2, então vai dar 15 sobre 2, né? E aqui vai dar 3 vezes 2, vai virar 6. Vou fazer um 6 aqui. 3 mols de H2O. Então, pessoal, agora que eu tenho o acetileno em 3 mols no lado dos reagentes e tenho o benzeno em 1 mol no lado dos produtos, conforme a equação global, eu vou verificar se eu já tenho todos as outras substâncias possíveis de ser cortadas, para poder restar somente as duas substâncias da equação global. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelo O2. Aqui eu tenho 15 sobre 2O2 no lado dos reagentes e eu tenho aqui 15 sobre 2O2 no lado dos produtos. Então, o que eu vou fazer? Cortar. Corto ele. Agora aqui eu tenho 6 mols de CO2 e aqui no lado dos produtos, e aqui eu tenho 6 mols de CO2 no lado dos reagentes. Então, eu vou cortar também. Eu tenho 3 mols de H2O aqui no lado dos reagentes e 3 mols de H2O aqui no lado dos produtos. Então, o que eu faço? Corto. Corto. Vamos ver o que sobrou? Tá batendo com a equação global? Tá. Então, agora o que a gente vai fazer? Calcular o ΔH. Pegar a primeira equação. A primeira equação, a gente tinha que 1 mol de C2H2, né? Toda essa equação aqui, ela liberaria menos 310 quilocalorias por mol. Né? É uma reação exotérmica e como tivemos que multiplicá-la por 3, a
A gente vai multiplicar esse valor por 3. Agora vamos ver para a reação 2. O que a gente fez na reação 2? A gente inverteu, vocês estão lembrados? Então, se eu invertir a reação 2, vai ser mais 780. Então, o que eu faço agora? Eu vejo a diferença que deu, né? Isso aqui, então, vai ser menos 930 mais 780, que vai ser igual a quanto? Menos 150. Aqui, gente, eu só preciso somar todos os ΔH das reações, né? Não importa a ordem. Se eu pegar ΔH1 mais ΔH2 ou ΔH2 mais ΔH1, não vai fazer diferença, né? A gente tem que ter atenção nos sinais. Temos resposta? Sim, temos. Letra B. Então, pessoal, agora a questão do Enem 2017. O ferro é encontrado na natureza na forma de seus minérios, tais como a hematita, Fe2O3, a magnetita, Fe3O4 e a augustita, FeO. Na siderurgia, o ferro gusa é obtido pela fusão de minérios de ferro em altos fornos em condições adequadas. Uma das etapas desse processo é a formação de monóxido de carbono. O CO gasoso é utilizado para reduzir o FeO sólido, conforme a equação química. Então, lá, pessoal, temos aqui um mol de FeO mais CO, formando ferro e CO2. Então, considera as seguintes equações, temos aqui. Vamos ver a pergunta. O valor mais próximo de ΔH em kJ por mol de FeO para a reação indicada do FeO sólido com gás monóxido de carbono é... Então, gente, vamos começar, né? Vamos comparar aqui essas equações termoquímicas com a equação geral. Vamos partir pelo primeiro aqui, que é o FeO. Eu tenho aqui 1 mol de FeO, né? Aqui no lado dos reagentes. Deixa eu ver onde que ele está aqui nas equações parciais. Ele também está aqui no lado dos reagentes. Beleza. O CO. Tem vários CO, né? Então, a gente vê que o CO ele fica do lado dos reagentes. Depois a gente vai ver isso aí. Como tem muitos, a gente pula. O Fe, ele tem que estar do lado dos produtos. Aqui eu tenho o Fe. E o CO2 do lado dos produtos também. Mas como tem vários também, a gente vai ver isso aí depois. A gente vamos partir primeiro desses aqui, né? Os mais importantes e tem menos quantidade. Então, pessoal, agora que a gente já identificou ali os principais elementos, e o gás carbônico e o monóxido de carbono, como eles estão em muita quantidade, a gente vai partir por que a gente tem de substância estranha aqui nessas equações intermediárias. Vamos ver. A gente tem esse Fe2O3 aqui, e a gente tem esse Fe3O4 aqui, e temos Fe3O4 aqui, Fe2O3 aqui. Eles participam da equação global? Não, né? Então, a gente tem que cortar eles. Então, se eu tenho Fe2O3 do lado dos produtos, eu tenho que ter Fe2O3 do lado dos reagentes, né? Aqui eu tenho 3 Fe2O3 no lado dos produtos e aqui eu tenho 1 mol de Fe2O3. Então, a gente já vê que não dá para cortar. A gente vai ter que usar alguns fatores de multiplicação ou divisão. E do lado de cá eu tenho do lado dos reagentes eu tenho 2 Fe3O4 e do lado dos produtos também tenho, só que em proporções diferentes, né? Eu tenho 2 mols de um lado e 1 mol do outro. Então, pessoal, o que a gente tem que fazer? Fazer as alterações em cada reação. O que vocês acham mais fácil? É mais fácil eu trabalhar com frações, porque eu tenho que dividir, no caso, vamos supor, eu tenho aqui que são 3 mols de Fe2O3. E para eu ter 1 mol de Fe2O3, eu tenho que dividir por 3. Mas eu tenho que dividir tudo por 3. Vai ficar 2/3 de Fe3O4, mais 1 sobre 3 de CO2. Então, trabalhar com fração, gente, acredito que qualquer ser humano mais em plena consciência, ele vai acreditar que é mais difícil. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar todo mundo, né? É muito mais fácil trabalhar com números inteiros. Então, vamos começar aqui. Nosso objetivo primeiro vai ser qual? Cortar essas substâncias estranhas. Então, para eu poder cortar esse Fe2O3 aqui, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar ele por 3, porque ele está em 3 aqui no lado dos produtos, né? Então, vou partir dele. Vou multiplicar essa primeira reação aqui por 3. Então, agora, eu tenho que cortar esse Fe3O4 aqui, né? Que ele também não participa da equação global. Então, ele está onde? Ele está aqui, nessa segunda equação aqui. Beleza? Eu vou mudar a cor para poder ficar melhor de visualizar. Então, eu tenho que cortar. Vou marcar de azul os que eu tenho que cortar. Então,
o Fe3O4 ele está aqui, né, na segunda equação, em 1 mol. E na terceira equação ele está em 2 mols. Então, eu vou ter que fazer o quê com a segunda equação? Multiplicar por 2. Agora, na terceira, vamos ver a terceira equação. Se ela mantendo do jeito que está, eu já consigo, né, cortar esse primeiro substância aqui, que é o Fe3O4, com o Fe3O4 da segunda equação. E no lado dos produtos também eu já corto o Fe2O3 lá, da primeira equação. Então, nessa última equação aqui na terceira, eu não preciso fazer nada. Beleza? Então, pessoal, vamos fazer as alterações aqui agora para a gente poder começar a cortar as coisas. Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver quem que tem que se manter. Quem vai manter aqui, eu vou circular de vermelho. Ó, que é a nossa principal aqui, o FeO, do lado dos reagentes, conforme a equação global. E o Fe aqui do lado dos produtos, conforme a equação global. Beleza, esses dois tem que manter. E também o gás carbônico e o monóxido carbônico, mas como eles estão em grande quantidade, a gente vai ver o que vai sobrar deles no final. Vamos focar naquela substância que a gente tem que cortar. Eu tenho aqui, nesse primeiro, 3 Fe2O3. Aqui. E eu tenho 3 Fe2O3 em outro lugar? Tem. Aqui. Né? Então, vamos cortar. Eu tenho o 2Fe3O4 no reagente e tenho nos produtos? Tem. Aqui, ó. Então, cortei. E agora, eu tenho que ver a quantidade resultante de monóxido de carbono e de gás carbônico. Eu tenho monóxido de carbono do lado dos reagentes e eu tenho gás carbônico do lado dos produtos. Então, eu tenho que ter uma maior quantidade de CO no lado dos produtos do que dos reagentes. Beleza? Então, vamos lá. CO eu tenho quantos do lado dos reagentes? 9. E do lado dos produtos? 1 aqui. E opa, aqui não é CO2, aqui é CO. Deixa eu espagar ele aqui, ó, que é CO, não é CO2. Então, eu tenho 1 CO aqui e 2 CO aqui. Né? Então, eu tenho 3 COs do lado dos produtos. Se eu tenho 3 CO do lado dos produtos e 9 CO do lado dos reagentes, eu vou subtrair, né? Então, 9 CO menos 3 CO vai dar 6 CO. Então, aqui eu tenho 6 CO. Beleza? Eu já posso colocar também os 6 FeO. E agora, eu tenho o quê? Eu percebo que eu tenho 9 CO2 do lado dos reagentes e eu tenho 3 CO2 do lado dos produtos. Então, aqui vai resultar 6 CO2. Né? 9 CO2 dos produtos menos 3 CO2 dos reagentes. E aqui ficou também mais 6 Fe. Então, pessoal, a gente observa que resultamos aqui na equação global, né? Mas multiplicada por 6. Né? E aqui na equação global da questão, ela está apenas em 1 mol. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o ΔH que eu encontrar aqui por 6. Quanto vai dar esse ΔH, então? Vamos ver aqui. Eu tenho esse menos 25 nessa primeira equação multiplicada por 3. Então, eu vou ter no ΔH1 a menos 75. O ΔH2 a menos 72. E o ΔH3 igual a mais 47. Então, o que eu vou fazer agora? Somar o ΔH total. Menos 147 aqui, né? Aqui dá menos 147, mais 47 vai dar 100. Mas é 100 para 6 mols. Então, como a questão quer o valor mais próximo do ΔH por mol de FeO, ou seja, eu quero apenas por 1 mol, eu vou dividir 100 por 6. Quanto que é 100 dividido por 6? 10 aqui fica 1, sobra 4, baixa aqui, 40. 40 dividido por 6 vai dar 6 também, né? 36, sobra 4, pá. Então vai ficar nessa infinidade aqui, né, galera?
16,6666. Então, o valor mais próximo, menos 17. Então, a nossa resposta aqui, no caso, é a letra B. Qual que é a maldade dessa questão, pessoal? Não dividir as equações parciais. Essa é a maldade dessa questão. Ela é igual às outras, só que se você dividisse, você conseguiria com certeza chegar no final da resposta, mas você teria muito mais trabalho, né? Trabalhar com fração é muito mais trabalhoso. Então, é melhor você multiplicar. Pega essa maldade aí que algumas questões vão ficar bem mais fáceis. Beleza? Espero que tenha sido claro essas questões. Se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês me mandam no e-mail, a gente tenta resolver isso aí, beleza? A questão é mais chata mesmo, é questão trabalhosa, mas a gente dá conta. Vamos com tudo, vamos continuar estudando que a gente chega lá. Então, pessoal, obrigado aí quem assistiu. A gente se vê numa próxima, beleza? E é isso aí, nunca desistam. Hoje é difícil, amanhã pode ser pior, mas o depois de amanhã, pessoal, será de glória, beleza? Bora lá!